Bom dia, amiguinhos da rede. Mais uma Daily Live. Bom Daily dia, Live. amiguinhos da rede. Boa madrugada, amiguinhos da rede. Mais uma Daily Boa Live. madrugada. Daily Live chuvosa aqui na Zona Oeste de São Paulo. Bom Aqui dia, na Zona Alan. Sul, pessoal. Bom Bom dia, dia. Thierry. Bom Bom dia. dia a todos aí. Vamos lá, quem tá no piloto hoje, não sei quem é, mas sei que não sou eu. A gente vai abordar aí alguns temas, como a gente vem fazendo, né, nas últimas lives. Acho que sempre foi assim, né? Divide as novidades da semana por tópicos, né? Então a gente sempre começa pela parte de segurança, para quem não está acostumado a seguir aí o canal, né? E depois banco de dados e as outras disciplinas, né? Então, a segurança, como é sempre a base, e te leva é muito importante, né? A segurança não só para nós, como para a AWS, para os clientes, a gente acaba começando com essa disciplina, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui do Control Tower, né? O Control Tower agora, ele disponibiliza que você selecione regiões, né? Dessa forma, regiões da AWS, né? Então, dessa forma, você pode lidar melhor com as questões regulatórias, conformidade, né? Ao mesmo tempo que você equilibra os custos também, né? Associados a essas expansões aí de região, né? E nem sempre é fácil se você não tem isso centralizado, né? É um pouco mais difícil, obviamente, né? Você ter que lidar com essas questões, né? Tanto de regulação, conformidade e custos, né? Então, o Control Tower, ele vem para isso, e agora com essa novidade nova aí, né, de poder selecionar as regiões, né? Achei bem bacana, hein? Boa. Será que a gente consegue selecionar de São Paulo ou ainda não? Não, consegui selecionar, pelo que eu entendi, tá? Eu não testei, viu, Alan? Pelo que consegui selecionar, você consegue. Mas é que, na verdade, assim, você consegue dizer qual localidade aquela conta pode funcionar ou não. Ele vai lá no SCP e coloca, entendeu? Ele vai lá e desabilita ou habilita no SCP. Para você, entendeu? Por exemplo, não quero usar São Paulo. Eu quero proibir de usar São Paulo nas contas de desenvolvimento. Entendi. É mais um guardrail, então, né? Exatamente. É como um guardrail lá. E quando você cria a conta, você pode dizer quais regiões vai estar disponível ali para quem usar aquela conta usar. Ou, se a conta existe, você pode ir lá também nos settings dela e tirar alguma região ali e tal. Tirar ou adicionar. A maioria das vezes, né, pessoal, acho que acaba usando a maioria dos clientes aí, né? É claro que tem clientes com um negócio de uma amplitude aí maior, global, enfim, vários países, né? Mas a maioria a gente acaba trabalhando com duas regiões, ou no máximo duas regiões, né? Mas mesmo assim é legal, né? Você seleciona ali quais são essas duas regiões, geralmente São Paulo e Norte Virgínia, né? Acho que acaba sendo as duas aí, mas é possível, né? Você ter esse controle agora, né? Isso aí. Mas bem bacana. Lá no Control Tower. E fica o puxão de orelha aí, Amazon, a gente quer o Control Tower em São Paulo. Fica o puxão de orelha aí que hoje tem como a gente fazer ali algumas automações para poder usar em São Paulo, mas Control Tower é uma ferramenta utilíssima, poderosíssima, a gente tem subido bastante Control Tower aqui, mas sem suporte São Paulo fica complicado. Toda vantagem, boa parte das vantagens que ele tem, a gente perde. Tem uma segunda novidade, né, que é o Network, a AWS Network Firewall, né, em cima do Network Firewall Deployment. Então, eu particularmente sou suspeito para falar da parte de network, né, seja no ambiente on-premises ou no ambiente da AWS, né, mas eu achei muito bacana esse, porque começa a falar de implementação de de configurar inspecionamento, né, de filtros, fazer filtros de tráfego de VPC para VPC, né? Então, você tem aquele tráfego que, quando você começa a ter mais do que o VPC, você tem ali o tráfego leste-east, né, o leste-oeste, e agora você tem uma visibilidade aí granular, né, e controle desse tráfego. Então, para fazer um troubleshooting, né, obviamente, né, isso no dia a dia ajuda bastante, né? Então, achei bem interessante essa novidade. Tem uma imagem legal, é uma solution da AWS, né, que integra o Network Firewall, né, que é um serviço totalmente novo, a gente falou dele aqui ontem na live com a Trend, né, a Trend já é suportada pelo Network Firewall, para a gente colocar as regras da Trend
no AWS Network Firewall, que é um firewall total serverless, né? E aí essa solution, ela integra com o Transit Gateway, né? Então, cara, um CloudFormationzinho, você vai lá e manda bala. Tem até ali no anúncio, o Ricardo, ali no anúncio, lá embaixo, ó, tem a solution, o link da Solution Library que mostra o desenho. Uma próxima novidade, ela fala do gerenciamento aí dos stacks aí do CloudFormation, stack sets, dentro do AWS Organization, né? Então, é um recurso que permite, né, que você adote uma prática recomendada aí de segurança da AWS, né, e que você delegue essas responsabilidades fora da conta, né, de gerenciamento, sempre que possível, né, uma recomendação. Então, e aí você tem essas funcionalidades aí dos stack sets, né, você deixar o stack set você sobe os stack sets e deixa disponível por organization por permissionamento, o que parece, né? Você delega ali para quem vai poder usar aquele stack set, né? Exatamente, aí você permite ali, né, que você consegue atualizar, né, a exclusão de pilhas em várias contas com uma única operação, né? Então, isso traz uma vantagem aí operacional, né? Do ponto de vista operacional aí para você fazer alterações dos stacks, né? Animal, não tinha visto essa novidade, bem legal. Legal, né? Legal. Facilita, cada vez mais a AWS facilita o gerenciamento de um multi-account ali, né? Sim, a gestão centralizada do multi-account. Né? Cada novidade ali, o pessoal sempre procura facilitar o gerenciamento de ambientes multi-account. Né? Porque à medida que o ambiente vai ficando complexo, né? Obviamente, essas questões de centralização, de organização, governança, ajudam bastante. Eu acho também que percebe bastante, né, que a gente pega bastante cliente ali e a quantidade de contas, né, que tem é muita, né, porque cada cliente tem uma conta de desenvolvimento, cada cliente tem uma conta de homologação e produção, né, por boa prática da AWS. Mas nada impede também do cara ter uma conta só, né, depende muito do caso de uso e da complexidade que tem ali no ambiente, né. A gente tem casos de cliente só por workload, né, o Alan. Que é o tal do account machine, né? Quando você tem, cara, criação sob demanda ali de quando vai criar um workload novo, pum, conta nova. Tem negócio que precisa disso, né? E a gente já falou aqui no passado da precariedade do uso de multi-account, porque no começo começou todo mundo querer usar multi-account, porque, putz, faz sentido para um monte de coisas, mas ainda era precário, né, por causa das integrações, das funcionalidades, o próprio organization, né, ele começou muito básico, aí depois veio vindo o Landing Zone, Control Tower, veio o Control Tower, né, o Control Tower veio para, cara, consolidar o uso de multi-account, pelo menos na minha opinião, né, porque se você tem um ambiente ali com Control Tower, multi-account, cara, é muito bom, né? Ele traz umas facilidades ali que sem ele era bem difícil você conseguir. Tá explicando um pouquinho pro pessoal lá, né? Pro pessoal aqui, que não está acostumado a trabalhar com multi-account, né? Então, por questões, às vezes, de organização mesmo, né? Acaba se criando contas distintas. Depois você consegue colocar essas contas embaixo do organization, né? Linkar todas essas contas ali, aplicar políticas e tudo mais, né? Ou por questões até de áreas da empresa diferentes, né, que acabam criando contas diferentes, e em algum momento isso é organizado ali, quem está cuidando aí do ambiente da AWS acaba organizando essas contas embaixo por questões de custo, entender, né, os departamentos que estão utilizando, quanto estão gastando e tudo mais, e agora tem essas novas possibilidades aqui, esses incrementos aí, né, que estão sendo realizados aí. Vai falar do AWS Config, na verdade, né? O AWS Config, ele é utilizado também para questões de governança, né? Você entender ali como que está o ambiente, se ele está dentro das regras aí, né? De configuração, enfim, está padronizado, você consegue acompanhar isso, né? E agora, antes, o que era feito, né? Os dados eram salvos no S3, são salvos no S3, né? Mas eles utilizavam os modelos de criptografia, né? O AES-256 ou o SSE S3, né? E agora é possível que a AWS Config utilize o KMS ou o ARN, né? Para fazer para ter acesso, né? Essas informações.
Na verdade, agora você dá para usar o KMS para você padronizar. Às vezes alguém não estava usando o config porque ele não suportava o KMS, sei lá, inclusive numa estratégia multi-account, né? Onde você precisa compartilhar a chave URN KMS com outra conta e tal. E agora é permitido, né? Uma novidade simples, mas é bem legal. Lembrando que o config já em função de usar criptografia de outras formas, ele já tem conformidade com PCI, com RIPA, com FED, com um monte de coisa, né? Agora fica um pouco mais versátil, né? Um pouco mais flexível. Vamos lá, agora a gente finalizamos aí o tópico, né? A disciplina aí de segurança. A gente vai falar um pouco de operações e infraestrutura, né? Então, aqui eu coloquei mais as novidades referentes a EC2, né? De EC2 aqui, especificamente, né? Nós temos essa questão do... Eu particularmente achei bem bacana, né? Eu não sei vocês, mas a questão de você ter um histórico, né? De deleção de grupos no autoscaling, né? Imagina que você tem lá uma aplicação e essa aplicação, ela foi excluída, enfim, né? Não está mais funcional, os recursos foram excluídos, mas você quer ter um histórico do autoscaling ali, né? Então, antigamente, até então, né, era feito... O pessoal de operações coletava algumas informações e tal na conta, né, para poder ter esse histórico, um processo meio que manual, né, e agora você tem esse history aqui disponível, né? Escolher o tempo, facilita. Né? Dá para escolher o tempo para ficar ali o autoscaling group e quanto tempo vai ficar o histórico dele, né? Já pensaram num bom uso para isso aí? Alguém já pensou num bom uso para isso aí? Alguém esperava que isso chegar? Era esperado por alguém isso ou não? Eu não esperava, não sei vocês, mas assim, é interessante mesmo, ainda mais para ambientes mais complexos, né, onde você precisa ter uma rastreabilidade, as informações do que aconteceu de forma a facilitar uma resposta, né, de uma análise aí que o cliente solicite, enfim. Acho que provavelmente o pessoal andou pedindo, né, esse tipo de recurso aí. Na verdade, tem um uso bem importante desse cara. Eu já fiquei puto e pedi para ter essa funcionalidade, que é quando você usa, por exemplo, o Blue Green, né? Quando você usa Blue Green integrado com o autoscaling, o que ele faz é recriar o autoscaling, né? Então o Blue Green, o que ele faz? Ele cria um autoscaling group novo, deixa o autoscaling group velho lá e atacha o autoscaling group novo no load balancer. Aí depois que termina, ele mata o autoscaling. Depois que passa o tempo de refresh lá, você coloca lá, sei lá, 4 horas. Depois de 4 horas, ele deleta o autoscaling group anterior, porque você não vai mais fazer o rollback. E aí você perde o histórico, você quer saber, putz, deixa eu ver aqui no último mês quanto escalou, desescalou, você não sabe mais que você perdeu o histórico. Né? Mas aí tá relacionado ao Beanstalk ou não necessariamente? Não. O AWS Code Pipeline, o Code Deploy, perdão, AWS Code Deploy pode ser usado só com autoscaling group na mão mesmo, né? Agora, se você quiser, tem integração com o Beanstalk também, mas mesmo não usando o Beanstalk, você pode usar o AWS Code Deploy com a opção do Blue Green. E aí, cara, se o cara faz 10 deploys por dia, ele cria 10 autoscaling groups, entendeu? E aí ele vai deletando que você está fazendo esses deploys, né? Você teve um problema, aí você quer entender. Por N questões você pode querer entender isso, né? O que aconteceu nesse meio do caminho aí, né? Ou até o histórico, né? Porque eu quero saber, na semana passada, como que foi a minha frequência de scaling. Eu não sei mais, porque eu fiz um deploy ontem e aí eu perdi o autoscaling group velho. Então, é uma novidade que parece boba, mas é bem interessante, né? Ele mostra o histórico, ele guarda o histórico do autoscaling, tem como configurar, né? Eu confesso que eu não testei, mas ele diz que consegue testar baseado em tempo também, né? A próxima novidade aqui é referente a EC2 Mac, né? Que recentemente ficou disponível, né? E aí ele suporta agora o macOS Big Sur, né? Então parece que é o principal, né? A principal versão, né? Do macOS da Apple aí e tem vários recursos e melhorias aí, né? Desempenho, versões, né? Em relação às versões anteriores, né? Bom, aqui eu comentei, né? A gente separou a parte de banco, né? Então tem bastante novidade aí de RDS, principalmente. Eu acho que é o mais importante aí, né? E aí tem essa questão do RDS, ele consegue adicionar novos eventos, né? Relatando o que aconteceu, por exemplo, durante um failover de banco de dados, né? Automatizando em multi-AZ, né? Então, se você tem um ambiente RDS multi-AZ e houve algum chaveamento do banco, né? Alguma coisa nesse sentido, você consegue ter um acesso
dessas informações em logs de evento aí, né? Então fica mais fácil entender o que aconteceu ali, né? E tem até os motivos aí, né, mais conhecidos aí, por que isso acontece, esses chaveamentos, né? Então tem a perda de disponibilidade na zona primária, né? Perda de conectividade de rede entre uma instância de banco, de rede com uma instância de banco primário, falha de unidade de computação na instância do banco de dados primário e tal, e falha de armazenamento no banco de dados primário também. Então, esses são, acho que, os principais, né, motivos que acaba gerando um chaveamento do banco, né? E agora você tem acesso a esse log de eventos aí. Legal para saber. E lembrando que o event, né, o event do RDS pode ser usado para você trigar alguma outra coisa, tomar alguma outra ação específica, por exemplo, sei lá. Porque se for problema de storage, fiquei com medo, quero ir para uma outra região, por exemplo, né, sei lá. Aí tem uma questão de do RDS Oracle agora suportar os release updates de janeiro, né, 2021, acho que é mais uma atualização. Fiquem espertos, atualizem e não se esqueçam de fazer primeiro no ambiente controlado, né? Porque aqui, pelo que entendi aqui, esse release, que é o 12.201, né, ele trata de bugs críticos de segurança, né, faz updates para esses bugs, que agora ele já está suportando, então, interessante acompanhar, né. Esses releases você pode agendar, né, Flávio? Obviamente, né, você vai colocar numa janela de manutenção e tal, mas aí você é sinalizado ali, consegue fazer esse update pelo console do RDS, né? É isso aí, os RUs é como se fossem os service packs ali do Oracle, né? Então, normalmente essas atualizações são grandes atualizações, né? Elas não são atualizações minoritárias. Então, essas devem ser feitas manualmente. Aí manualmente você vai lá, aprova, e ela faz na janela de manutenção, até porque é legal que esse tipo de atualização você faça ele na sua base de homologação primeiro, né? Então você não está nas minoritárias lá não, Ricardo, nesse caso, tá? Então a gente falou um pouco das novidades para o RDS Oracle, agora temos aqui uma novidade também para o SQL, né? Ele suporta o AG, né? O Always On Availability Groups, né? Availability Groups, na verdade, para multi-AZ. Então, para a versão standard, né? Do SQL. Tá? Então, é interessante aí para você acompanhar também as questões de alta disponibilidade, né? Tolerância a falhas, escalabilidade, enfim. Né? E em múltiplas regiões aí, né? Multi-AZ. Exato. Lembrando que era suportada só na Enterprise, né? Então, se você usava em função do uso do Always On, fique feliz, né? Porque agora você pode usar o Always On, multi-AZ com o Always On, utilizando a versão standard, dá para salvar uma grana. Tem o RDS agora suporta PostGIS 13, né? PostgreSQL 13. Então, mais uma versão aí, né? Que tem novas funcionalidades, né? Questões e features relacionadas à performance também, com deduplicação, né, B-tree, entradas B-tree, né, e faz um improvement de performance aí nas queries, tabelas particionadas e tudo mais. Né? Exato, tem a deduplicação lá dos índices B-tree e a paralisação do vacuum, né, isso é legal também. Essas são as high new features aí do PostGIS 13. Lembrando que, apesar dele ser retrocompatível, tem muita coisa que depreciou da versão anterior, que sempre deprecia da versão anterior, então é ideal que você teste no ambiente de desenvolvimento, homologação e depois produção. Né? E o cliente que ele não tem um ambiente de homologação, né, Flávio? Vamos supor que ele não tem lá um prod e um homologue, né? Por questões até de custo e tudo mais. Ele consegue subir ali, né? Só para testar, né, fazer uma homologação e depois descer o RDS, né? Sim. A próxima novidade aí, a gente vai falar do CloudWatch, agora suportando o CloudWatch Contributor Insights, né? Para o Amazon DynamoDB, suporta o suporte ao AWS CloudFormation, né?
Então, o Contributor Insights, ele, o DynamoDB é uma ferramenta de diagnóstico, né? Ela fornece uma visão aí das tendências, né, de tráfego, das tabelas, do Dynamo, né? E ajuda a identificar quais as chaves que são acessadas com maior frequência, né? Então, você tem isso disponível aí no CloudWatch, né? Acho que facilita você ter uma visibilidade ali no seu dashboard, né? A gente falou do CloudWatch Contributor Insights, quando lançou e tal. Bacana que agora sua infraestrutura é toda como código, você não usava ele em função disso, agora suporta CloudFormation, né? E aqui tem um serviço aí do AWS DMS, né, o Database Migration Service. Ele está suportando agora o MariaDB na versão 10.5, né? Acho que é mais uma extensão aí, né, do suporte. Esse serviço que é bem importante, né? O DMS aí, para ajudar na migração, né? Sim. Não só na migração, né? Tem casos de uso ali que o pessoal precisa fazer um real-time do banco, o pessoal coloca um DMS no meio. Então, claro, a feature de migração dele é muito boa, é bem utilizada também. Ele nasceu para migração, né? Ele nasceu para migração, né? Mas o povo é criativo, né? Sim. Às vezes o pessoal quer ficar replicando ali entre uma base transacional e uma base de analytics, o pessoal mete um DMS no meio e funciona super bem, entendeu? Exatamente. Pode funcionar até como uma estratégia de DR para alguns casos, né? Você pode deixar ele replicando e tal. Lembrando que o DMS ele fica replicando, né, pessoal? Uma base on-premise ou uma base em EC2 ali. Então, tem várias bases de origem, várias bases de destino suportadas. A novidade é que agora ele suporta MariaDB 10.5, tanto na origem quanto no destino. Mas toda semana a gente tá falando de uma novidade aqui, uma vez por mês, a gente fala de uma novidade de uma nova base, uma nova versão suportada. Por exemplo, ele suporta Oracle na origem e S3 no destino. Então, você pode construir o seu data lake baseado no DNS, lembrando que ele mantém atualizado, isso que é legal, né? Então, se você for lá e atualizou um dado na origem, ele atualizou no destino. Bom, finalizamos agora a parte de banco, né? E aí eu separei 3 novidades aqui relacionadas a DevOps. Primeiro, entender nessas novidades que eu selecionei realmente estão aderentes aí ao DevOps, né? Entendo que sim, porque a gente está falando do Code Build aqui, né? Suportar ARM agora, workloads com ARM, né? Baseados em ARM, e usando o AWS Graviton 2, né? Isso. Essa novidade aí é basicamente assim. Até antes da novidade, o Code Build ele provisionava os sistemas na arquitetura x86, né? Que é a arquitetura padrão ali e tal. Agora a gente consegue utilizar os processadores Graviton 2. Então ali, imagina que você subiu uma maquininha para buildar a sua aplicação, essa maquininha vai subir com o processador Graviton 2. Então, se você estiver buildando ali a sua aplicação para ela rodar em cima de um Graviton 2, você já pode buildar ela com o próprio Graviton 2. Então, já ajuda aí, né? Mas aí isso dá um grande salto aí na questão de desempenho, né? Sim, dependendo do workload, sim. O Graviton 2, por padrão, ele já é mais performático que o x86, né? Então, até passaram aqui uma informação aí de quanto poderia chegar, né? Uhum. A questão da performance, 7 vezes mais desempenho, né? 4 vezes mais a questão de núcleos de computação e 5 vezes mais a questão de memória, né? Isso. O pessoal aqui da rede já fez um teste e realmente performou melhor mesmo. Tem um ponto, viu? Tem um ponto, pessoal, importante que claro, depende do workload, né? Se a gente tá falando ali de processamento bruto e tal, o ARM vai arrebentar. Mas tem um ponto interessante que o Code Build ele já suportava os processadores lá que alimentavam a família 1, lembra? Que aqueles processadores lá que eram ARM já, mas bem pouco performático. Então a gente tem casos de build que usava aquele antigo processador ARM, porque um ponto importante é esse. Muita gente vira para mim e fala assim, eu quero migrar minhas instâncias para Graviton 2, porque eu quero reduzir custo. Amigo, não é assim. Você precisa recompilar a sua aplicação usando ARM para poder rodar no ARM. Então você tem que buildar na família de processadores, né? Para poder usar na família de processadores. E aí você podia usar aqueles com o Code Build, você podia usar os processadores da família anterior, mas eles eram extremamente lentos, muito mais lentos. Era a primeira família dos processadores, eram muito mais lentos, inclusive, do que os x86, né? Então agora, se você
usar os Graviton, né, os processadores Graviton 2, que é a segunda família aí de processadores Graviton, aí você provavelmente deve ser daí que vem essa diferença de performance, entendeu, Ricardo? 7 vezes mais performático, e o custo-benefício aí tá mais ou menos aí 5 vezes melhor desses processadores, inclusive, como o Alan falou, também 5 vezes melhor do que o do x86. Lembrando que você não vai poder usar o code build Graviton 2 se a sua aplicação, se o seu Kubernetes, por exemplo, for x86. Isso aí. Por exemplo, você vai rodar o seu Kubernetes, se os seus nodes são Graviton 2, você builda a sua aplicação com Graviton 2. Aí é sucesso. Então é bom ficar bem esperto aí, né? Porque às vezes está pensando que está ganhando alguma coisa e não tá. Aí, né? ó. Uma task pros TANs aí, ó. Vamos analisar ali pra ver, talvez valha a pena, né? É isso aí. Essa daqui eu não vou nem me atrever a falar, eu vou passar direto pro Alan. Vou colocar ele no fogo. eu achei que eu tava de folga, né, Alan? Brincadeira, mas a parte, né? Nós temos aí o CloudWatch, o Synthetics, né? Que suporta agora, oferece suporte aí de monitoração, né? De monitoramento de eventos aí do Event Bridge, né? Então, isso acaba permitindo, né, que ele envie notificações para as equipes, captura informações de eventos, né? E execute até ações corretivas, né? Em resposta a essa mudança de estados, então. Bem legal. O Synthetics, ele é uma... Tá voltando aí. Ele é uma feature bem legal do CloudWatch, né? Que ele serve ali para você monitorar, como se fosse um robozinho. Você faz um robozinho ali no seu browser, faz o upload nele, e ele consegue fazer esse robozinho, por exemplo, fazer um login na sua aplicação. Ele traz algumas métricas, agora suporta a integração com o Event Bridge, né? Vou dar uma olhada melhor nessa feature aí, talvez dê para fazer umas brincadeiras aí, né? Porque o Event Bridge é um serviço AWS muito poderoso, cara. O Event Bridge, ele abre um leque de possibilidades enormes para você trabalhar ali dentro da AWS, né? E aí, obviamente, a gente está falando isso está acoplado, monitorando o ambiente de esteira, né, de CICD, e talvez em ambientes de Kubernetes também, e ECS Docker e Kubernetes, ou não? Esse suporte, né, do Canário é para ambientes de desenvolvimento, certo? Não, o Canary é mais para... Acho que ele faz o robozinho, integra também na parte de deploy, né? Porque seu Canary, você pode usar o Synthetics para simular um usuário. Imagina, você rodou uma versão nova, versão 2, você tem as duas versões ali funcionando. Então, você roda o Synthetics na sua versão mais atualizada, e aí ele vai trazer as métricas dessa nova versão. Pode ser que essa nova versão traga erro, pode ser que ela responda mais lentamente, entendeu? É mais nesse sentido. Ele se comporta exatamente como... você cria um robô, ele se comporta exatamente como se fosse um usuário consumindo sua aplicação. Um usuário ou uma aplicação consumindo uma API, por exemplo. E aí você pode embutir isso no seu CI. Você pode embutir isso no seu CI/CD, por quê? Porque você pode colocar ele no seu teste, né? Então, antes de você fazer o deploy na produção, por exemplo, você faz em homologação, testa, se passar, que está dando a performance esperada, o resultado esperado, passou. Não deu, para ali o deploy, cara, volta a sua esteira ali para desenvolvimento. Isso aí, você imagina que você fez um deploy ali na camada de login, beleza? Você alterou ali alguma coisa na camada de login. Então, o que ele vai fazer? Ele vai logar e deslogar, ou logar e fazer alguma outra coisa. Então, ele vai trazer para você as métricas. Antes, na versão 1, eu tinha um response time de 10 e respondeu tudo ok. Ok, beleza. Agora, na versão 2, o response time foi para 30. Pô, o que aconteceu? Eu mantenho assim, eu faço rollback. Normalmente, o pessoal faz rollback. É mais para você ter esse tipo de informação para ver se passou a versão nova ou não. A última aqui que eu selecionei da parte de DevOps é a parte do SageMaker aqui, né? Studio. Ele é o primeiro ambiente de desenvolvimento integrado aqui, né? Para aprendizado de máquina. Então, ele oferece uma interface visual, né? Web, né? Onde você pode realizar todas as etapas do desenvolvimento de machine learning e tal. Não sei se é o lugar correto de classificar isso como DevOps, mas fica aí. Eu acho que é nesse caso, porque a novidade é o Pre-Signed URL, né? Falei bonito, hein? Enrola a língua para falar isso, né? A URL pré-assinada, né? Essa é uma funcionalidade que já existe no S3 e no CloudFront, né? Que ele permite com que
imagina que a sua aplicação tem que consumir um link, e aquele link é um link privado, por exemplo, uma fatura, a fatura do meu boleto, que eu vou pagar. O usuário precisa acessar aquela URL, mas ou ele está logado, eu passo por dentro da minha aplicação, então eu faço com que a minha aplicação consuma o S3, traga e entregue de volta o arquivo para o usuário, né, para poder controlar, ou eu posso usar o Personalized URL. O que ele faz? Ele pede para o S3 gera uma URL, só que uma URL, por exemplo, com 30 segundos de expiração. Você já deve ter visto isso, quando você pega uma URL que ela funciona por um tempo e depois para. E aí você manda essa URL na aplicação pro cara e o cara bate direto no S3, evitando você passar por consumir processamento e tal, tudo a sua aplicação. O SageMaker, como ele cria os endpoints ali para que você possa disponibilizar os endpoints que consomem os modelos de machine learning dele, para você plugar na sua aplicação, você consegue fazer com que esses modelos funcionem só por um tempo específico, para que aquele cara não tenha acesso ao processamento do modelo, para, por exemplo, o cara fazer um botzinho e usar o seu robô, né? Então, se ele perceber isso, né? Uma proteção, né? Vai trazer segurança. Você consegue, em tempo de aplicação, falar para o SageMaker, gera um endpoint para a resposta do meu modelo, para colocar na minha aplicação, só que só por 30 segundos. Aí você manda para o usuário aquela URL que vai funcionar durante 30 segundos, daqui a 30 segundos ele vai ter que logar de novo e pedir uma nova, sei lá, o acesso a um dashboard específico lá que vai ser consumido via o modelo matemático do Machine Learning, do SageMaker. Aqui a primeira novidade, né, do Elasticsearch em relação a suportar relatórios, né, que permite que os usuários do Kibana, né, gerem os relatórios, na verdade. Essa aí eu já mandei para cliente, viu, Ricardo? Teve um cliente já que precisou uma vez, não tinha. Na verdade, é o próprio Sport, entendeu? Então, dentro do relatório do dashboard lá do Kibana que você faz lá um dashboard, sei lá, de log, por exemplo. E você quer exportar isso em PDF ou CSV, não dá, agora dá, entendeu? Então, é uma besteirinha, mas... PDF, CSV e PNG, né? E PNG, exatamente. Então, ele tá sempre acompanhando aí o Open Distro, né? Ele está até colocando aqui essa questão do... Lembrando, viu, Ricardo? Que a gente coloca na berlinda você também, mas o Elasticsearch ele é um banco de dados, tá? Então, apesar de ser um banco de dados NoSQL, né? Ele é um banco de dados, mais diferentão, né? Mas ele é um banco de dados. Tem essas duas novas funcionalidades, né? Ele tem essa funcionalidade do report, que é uma besteirinha, mas que funciona. O Open Distro é a versão da AWS do Elasticsearch, né? E tem uma outra novidade aí também, né? Do Elasticsearch. Ele é licenciado pelo Apache 2, né? Sim, compatível com os domínios do Amazon Elasticsearch Service, né? Isso aí. É a versão da AWS do Elasticsearch, entendeu? Diferente da Elastic lá, que é open source também, que inclusive está licenciada em cima de Apache, mas que aí ela é mantida pela Elastic, né? Então a AWS criou meio que um fork aí do Elasticsearch. E mais uma aqui do Elasticsearch está relacionada a... você consegue ter uma maior granularidade, né, para preservar algumas agregações aí que são feitas, né, no Elasticsearch, e elas são ricas em recursos, né, conjunto de dados aí para análise. Então, reduz o custo do armazenamento no final do dia, né? Eu demorei para entender isso aí também, eu vi essa novidade, eu demorei para entender isso aí. Na verdade, o que acontece? Quando você usa, por exemplo, para log, que é o que a gente usa mais Elasticsearch, você joga lá todos os dados do seu Elasticsearch, você vai ter ali, cara, log, sei lá, milhares de logs por segundo durante um período de tempo. Imagina que você quer guardar o histórico desses logs, ou seja, o histórico de quantos logs de erro 500 você teve na sua aplicação, de quantos erros você teve no seu banco de dados e tal, mas você não quer guardar log a log, né? Então, o que ele faz, na verdade? Ele escolhe a chave, baseado naquela chave, ele pega a série temporal, ele guarda a série temporal, então você consegue fazer isso por índice lá no Elasticsearch, mas ele não guarda o próprio dado, e aí isso faz com que você economize o disco, que é uma coisa caríssima no Elasticsearch, né? O Cact fazia isso, lembra? No dia ele tinha ali o gráfico minuto a minuto, na semana ele tinha um gráfico 5 em 5 minutos, se você puxava o mês, ficava tudo quadradão, assim, né? Porque ele plotava, ele guardava um resumo de uma hora ali, ele não tem essa granularidade, né, de coleta. Então, essa lógica é exatamente isso, cara, para senão o seu banco fica gigantesco, entendeu? Então é uma lógica de você ir resumindo ao longo do tempo, você guarda a série temporal, mas você acaba meio que fazendo uma compressão da série temporal, né?
e aí no caso do Elasticsearch você consegue fazer isso de forma mais eficiente, escolhendo os índices que você quer que você mantenha o histórico, né? O tal que aí ele chama de rollup, né? Esse recurso chama rollup. Então ele vai rotacionando isso, reduzindo o disco ao longo do tempo, mas sem perder a série temporal. Por exemplo, se você quiser saber uma curva de erro 500 ao longo do ano, por exemplo, né? Então você vai ter essa curva, mas você vai ter pontos mais espaçados, o que vai reduzir grana, porque vai reduzir disco. Bacana. E tem duas aqui novidades relacionadas ao AWS IoT, né? Uma delas é uma feature aqui relacionada aos eventos, né, do IoT. É uma feature de troubleshoot para os eventos de IoT. O recurso, né, ele deve fazer coletas aqui para que a gente possa fazer análise, obviamente, né? Mas ele detecta aí eventos, né? Então... Sim, o IoT, exatamente, é uma feature nova para troubleshoot dentro do IoT Events, né? Para você poder ajudar a fazer os troubleshoots, ele traz ali uma análise de alarmes ali, ó, tem até o diagrama bonitinho que ele mostra para você conseguir pegar anomalias de eventos, por exemplo, né? Sei lá, uma máquina está mandando sempre e para de mandar, né? A gente tem um caso desse de uso real, mas não é com a IoT Core, em cima de solução própria, pronta, né? Por exemplo, as máquinas estão mandando dado. Aí elas param de mandar o dado. Sei lá, uma fazenda está mandando dado de machine learning, ela para de mandar dado. Então, o fato dela parar de mandar dado é um problema, mas normalmente a gente cria um alarme para se o envio de requests é muito alto, né? Mas nesse caso não, parou de ter dado, então tem uma anomalia, né? Então essa nova funcionalidade traz um gráfico para isso e aí você consegue fazer esses ajustes aí de retorno de anomalia aí para, por exemplo, entender como erro, por exemplo, sei lá, a internet de uma fazenda caiu e 200 dispositivos IoT pararam de mandar dados, né? Bem legal. É uma coisa complexa, né? De se analisar, né? Então, sim, exatamente. Acho que essa ferramenta ajuda a depurar isso, né? Exatamente, isso aí. E a última novidade aqui é a questão do IoT IP, Static IP Endpoints, né? Sim, então, eu vi isso aí, é bem legal, cara. É bem legal. Normalmente, em determinados locais, empresas, você está numa empresa e você precisa liberar um IP. E aí você tem aquele problema que você não tem o IP, porque normalmente o serviço gerenciado você não tem. Essa solution, ela faz o quê? Ela cria um endpoint baseado em IP, para você, e aí você bate no IP, por trás dos panos ela bate no IoT Core, para quê? Para você poder, sei lá, se você está numa indústria, e naquela indústria o cara fala assim, não, tem que falar qual que é o IP que vai bater lá fora. Aí você pode falar o IP fixo e aí dá compatibilidade com isso. A gente já fez isso algumas vezes, Ricardo, com Network Load Balancer. Inclusive essa solution, eu acho que ela usa Network Load Balancer, se não me engano, por baixo dos panos. E aí ela apoia o Network Load Balancer, dá os IPs estáticos dele e você pode passar lá pro cara do Fire, né, pro cara de redes configurar, né. Então fica um ambiente mais controlado, vamos dizer assim, né, para monitoração, exatamente. Acesso. Exatamente. Essa era a última novidade aqui. Tem uma novidade, Ricardo, que você não trouxe, cara, que eu acho legal a gente falar, que é um serviço novo da AWS, né? O Amazon Lookup for Vision. Vou até mandar o link para a galera aí. O Amazon Lookup for Vision, ele é um serviço da AWS voltado também para IoT. Na verdade, assim, Machine Learning para manufatura. Ele usa Compute Vision, que é o CV, né? Um conceito, que é a visão de máquina, para ele poder interpretar, por exemplo, numa linha de produção, se um dispositivo que está sendo criado, ou sei lá, um detergente que tá na linha de produção, está fora do padrão, a etiqueta está fora do padrão. Então o que ele faz? Ele vai capturando as imagens, né? E aí ele consegue detectar se tem uma anomalia, por exemplo, um circuito integrado que foi mal soldado, ou uma coisa assim, sabe? Vou mandar o link aí para a galera, mas é um serviço novo, bem específico, né? Específico para machine learning de manufatura, mas é bacana a galera conhecer, principalmente a galera aí que trabalha Interessante isso aí. Com indústria, né? Amazon Lookup for Videos. Cara, é isso aí, Ricardo. Obrigado demais, cara, por ter pilotado hoje aí. Eu sei que não é fácil, principalmente para você aí que domina algumas tecnologias e outras não. Mas obrigado demais aí pela coragem de ter vindo aí contribuir, de ter organizado a casa. Conta com a gente sempre. Pessoal, obrigado demais.